Que Deus te abençoe, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um... Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus. É isso aí, conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Vivendo não, vivendo. Vivendo a palavra de Deus. E vamos viver com alegria, com abundância. E não importa somente a gente conhecer, se a gente não vive. Então, nós temos que praticar o evangelho, nós temos que praticar o cristianismo. O cristianismo, ele é praticado. Antes de a gente começar o nosso estudo, eu gostaria de convidar você a estar junto conosco na nossa comunidade virtual, nossa comunidade de crer, que é conectar, relacionar, ensinar e restaurar, que a gente tem ela em português e também em espanhol, com dias diferentes, horários diferentes, mas os trabalhos ou as atividades são as mesmas. Nós teremos na quarta-feira, dia 2/2, a nossa reunião de oração, todo mês, primeira quarta-feira de cada mês, a gente está tendo a nossa reunião de oração, e a gente te convida para vir orar conosco. De quinta-feira nós temos nosso estudo bíblico, e domingo nós temos o culto da família. Por enquanto, tudo por Zoom, sempre com o mesmo ID, sempre com a mesma senha. A gente está aqui para juntos compartilharmos aquilo que Deus tem falado conosco. Também nós temos nossos canais no YouTube, no Instagram e no Facebook, e tem a nossa Rádio Vineyard, que está por internet, você pode conectar 24 horas por dia, 7 dias por semana, louvor em cima de louvor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. radiovineyard.com. Acesse aí no teu computador, no teu telefone, no teu tablet, em qualquer coisa que se conectar à internet, você pode se conectar na Rádio Vineyard. E a gente te convida a participar com a gente, se conectando, orando e divulgando aquilo que não é a nossa igreja, não é o nosso ministério, mas é aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Se você quer aprender um pouco de espanhol, vem com a gente também na comunidade Crer, que nós temos em espanhol, em dias diferentes, em horários diferentes, mas a palavra é sempre a mesma. Também, por enquanto, através do Zoom, né? Sempre com o mesmo ID, com a mesma senha, e as redes sociais, o YouTube, Instagram, Facebook e a Rádio Vineyard também. A Rádio Vineyard que tem louvores em diversas línguas e diversos idiomas, e você pode estar ajudando a gente também. Bom, nós estamos começando um ano com um novo estudo bíblico. E hoje a gente vai falar sobre as estratégias do diabo contra a nossa vida. Quais são as estratégias que o inimigo tem usado para paralisar a tua vida e para paralisar a minha vida, para paralisar o teu ministério, o teu chamado ministerial e para paralisar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Quais são as estratégias que ele está usando para que você e eu não vivamos todas as promessas de Deus ou todas as promessas que Deus tem para a nossa vida? Ele é um ser milenar, a gente sabe disso, e a gente sabe que ele tem estratégias para nos paralisar e nos impedir de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Bom, mas para a gente começar, a gente tem que entender que nós não devemos ter medo do diabo. Por quê? Porque Jesus venceu o diabo na cruz. Jesus venceu o diabo na ressurreição. Então, o diabo não tem o poder que Jesus tem, o poder que tem o Espírito Santo e o poder que tem Deus. Então, a gente não tem que ficar com medo dele. Mas a gente também não pode desprezá-lo. Não pode desprezar a força e todas as artimanhas que ele tem para impedir que Deus possa agir na nossa vida. Existe toda uma hierarquia espiritual, e isso a gente pode falar num outro estudo, mas existe toda uma hierarquia espiritual. E nessa hierarquia nós sabemos que Deus é infinitamente maior que o diabo.
Aliás, Deus criou o diabo. E o diabo, antes de ser diabo, ele era um anjo de luz, né? Então, Deus o criou. E a gente tem que entender que o diabo ele não pode impedir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quem pode impedir o que Deus tem para a nossa vida é você e eu. Por quê, pastor? É porque você e eu podemos não querer que isso aconteça. Nós temos a liberdade de decidir para onde a gente vai, decidir o que nós queremos da nossa vida. Deus nos deu essa liberdade. Então, o diabo ele não tem maior poder que Deus na nossa vida. Mas a gente vai conhecer algumas estratégias que o diabo tem, né? E a gente vai buscar isso aí aonde? A gente vai buscar isso aí na Bíblia. Nós vamos buscar na Bíblia. E a Bíblia vai dizer para nós quais são as estratégias deles, né? Nós, na verdade, nós não devemos ignorar o diabo como se ele... Ah, não, sabe o que é? Deus é poderoso. E sim, Deus é poderoso. Ah, Deus pode mais. Sim, Deus pode mais. Mas ele é o nosso adversário. Por isso, a gente vai falar de algumas estratégias que o diabo usa contra a nossa vida, impedindo que você e eu cresçamos a nossa relação com Deus, que você e eu cresçamos a nossa intimidade com Deus, que você e eu fiquemos mais preocupados com as coisas desse mundo, mais preocupados em estarmos satisfeitos do que satisfazer a vontade de Deus na nossa vida. Bom, a gente começa lendo em 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, Paulo falando à igreja de Coríntio, está dizendo para eles o seguinte, olha, fica ligado, né? Por quê? Porque o diabo ele tem os desígnios dele, e os desígnios dele é de morte, de levar cada um de nós para a morte. Ou seja, todo ser humano ele tem um inimigo. Um dos fatos mais consternadores sobre a vida é que todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural. Todos nós temos um inimigo sobrenatural. Ai, pastor, mas eu não fiz nada para ninguém. Pois é, querido, mas você ganha de graça quando vem ao mundo, né? Faz parte do pacote, né? Você ganha de graça um inimigo, que é o diabo, que tem um objetivo. O objetivo dele é usar as pessoas e dar prazer para que nós sejamos cegos, estúpidos, miseráveis, para que a gente não entenda aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, você de graça ganha um inimigo. E quando Paulo adverte a igreja de Corinto, é porque a coisa lá estava degringolando. Então, Paulo tinha que falar assim, olha, fica aí atento. Por quê? Porque o diabo, né, ele é tremendo e ele quer destruir vocês. E essa é a vontade, esse é o trabalho principal dele na tua vida e na minha vida. Ele quer nos destruir. E a gente vai ver que ele tem muitas formas de querer nos destruir. Agora, só depende de você e de mim, de darmos essa habilidade para ele, de darmos esta liberdade para ele ou não. Depende só de nós. Ok, mas vamos começar vendo como a Bíblia chama o diabo. Quais são os nomes que a gente pode encontrar na Bíblia que levam ao diabo? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão,
a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ou seja, só aqui nesse versículo a gente já consegue identificar que ele é chamado de Diabo e Satanás. Quando João está escrevendo lá o livro de Apocalipse, ele fala que o grande dragão, então é mais um nome do diabo, o grande dragão. A gente vai ter muitos versículos hoje, e eu gostaria que você estivesse confrontando com a tua Bíblia e que você pudesse anotar os versículos e pudesse relê-los. Por quê? Porque isso é muito importante para que você e eu montemos a nossa estratégia contra o diabo. Ele tá montando estratégia contra nós e nós vamos montar a nossa estratégia contra o diabo. Nós vamos fazer a anti-estratégia. A anti-estratégia é a anti-estratégia que nós vamos fazer em nome de Jesus. João capítulo 12, versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ou seja, tem uma outra forma que o diabo é tratado na Bíblia, como o príncipe deste mundo. Se ele é o príncipe deste mundo, significa que ele domina, significa que ele reina, significa que ele manda em tudo. Vemos também em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, nós vemos aqui a Bíblia falando de um outro nome, o Deus deste século. Então, se ele é o Deus deste século, pastor, mas espera aí, quando foi escrito Coríntios, foi lá no ano 60 depois de Cristo. Então, era aquele século, não é esse século, querido. Não entra por aí que você vai quebrar a cara. É o século que você está vivendo, o século que eu estou vivendo. Ele é o Deus deste século. Uma outra forma que a Bíblia fala é em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, a Bíblia também fala que ele é o nosso adversário. Então, se você tem um adversário, é alguém que está contra você, não está a teu favor. Então, ele está contra você desde a fundação do mundo, ele está contra você desde que você nasceu, desde que você veio ao mundo, pequenininho, daquele jeitinho, ele está contra você. Então, ele é o teu adversário. Então, essas são algumas formas que a Bíblia relaciona os nomes do diabo. Ok, mas como que o diabo, como ele atua? Como é que ele atua? Vamos ver aqui em Efésios capítulo 2, versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, ele atua onde? Na desobediência. Porque, na verdade, se você voltar um pouquinho, chegar lá em Gênesis, você vai ver que ele atuou aonde? Na desobediência de Eva e de Adão. Então, como ele atua? Ele atua na desobediência. Ou seja, em seu nível maior, o seu nível maior de sucesso, seus súditos marcham incondicionalmente para a destruição e levam consigo tantos quantos podem. Então, eles querem levar quantos
eles puderem. Então, se você lembra, quando o diabo foi expulso do céu, foi lançado do céu, veio com ele 1/3 dos anjos, que tinham o direito de escolha, assim como você e eu temos o direito de escolha, né? Aí você vai me perguntar, ok, e como nós devemos nos prevenir? Ele atua na desobediência, ele atua de forma que você e eu não estejamos submissos a Deus, que você e eu não ouvamos a voz, ouçamos a voz de Deus. Vamos devagar aí. Não ouçamos a voz de Deus e que você e eu não estejamos buscando o centro da vontade de Deus na nossa vida. Ok, e como é que nós podemos prevenir isso? Pedro dá uma dica para nós em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que Pedro fala aqui, resista. Ou seja, você tem que ter uma resistência diária. Ai, pastor, mas é duro isso? Pois é, querido, é duro. Todo dia você tem que levantar, você tem que tomar banho, você tem que comer. É duro, não é? A resistência do capeta é igual. A resistência que nós temos que ter do diabo é igual. Nós temos que estar firmes naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, como a gente se previne do ataque do diabo, das estratégias do diabo na nossa vida? Com resistência. Paulo fala em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, nós temos que estar submissos a Deus. Olha, quando a gente fala em submissão, muitas vezes você vê algumas organizações, algumas igrejas, algumas denominações, algumas religiões, em que a pessoa tem que estar submissa àquele que é o líder dessa instituição. E, na verdade, a nossa submissão ela tem que ser única e exclusivamente a Deus. Única e exclusivamente a Deus. Qualquer líder que queira ser maior que Deus tem alguma coisa errada com ele. Ou seja, nós devemos buscar essa submissão a Deus. Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, nós temos que não dar oportunidade para o diabo. Então, quando Paulo fala aqui no versículo 27 de Efésios 4, ele fala que nem deis lugar ao diabo. Ai, pastor, mas olha, eu sou cheio do Espírito Santo, eu não dou lugar ao diabo. Pois é, se você é cheio do Espírito Santo, realmente você não dá lugar ao diabo. Mas se você xinga o fulano, se você tem ódio do ciclano, se você quer trapacear em algum... Desculpa. Primeiro, você não é cheio do Espírito Santo. E segundo, você está dando lugar ao diabo. Porque tudo isso são coisas que o diabo coloca na nossa vida para que a gente seja corrompido, para que você e eu não tenhamos a certeza de que nós vamos viver com Jesus. Então, ele quer que a gente vá viver com ele. A eternidade, você tem duas eternidades, a com Deus e a com o diabo. A com Deus vai ser nice, vai ser muito boa, né? Então como é que você está mesmo? Querido, porque de tudo que Deus já fez na minha vida, eu tenho certeza que o que Deus já fez na tua vida, de livramentos, de milagres, de coisas maravilhosas que Ele fez, você imagina a eternidade com Ele? Não vai ser brincadeira, vai ser coisa boa demais. Agora, e com o diabo? Com o diabo. Eu não sei quanto a você, né? Mas eu posso dizer que eu vim de religiões que cultuavam o demônio. E eu passei por elas. E o que eu via lá era
era submissão ao diabo e não a Deus. Não tinha nada de Deus. Então, por isso que nós temos que estar sempre atentos para aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que Deus quer nos orientar. O que o Espírito Santo está falando conosco? Nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de religião, de denominação. Isso daí é um negócio complicado, né? E isso aí é um prato cheio para que o diabo leve você para o lado dele. Agora, quando você tem a Jesus como teu único Senhor, quando você tem a Deus como teu único Deus, quando você tem o Espírito Santo como o teu, aquele que vai direcionar, o teu direcionador, o direcionador da sua vida, o diabo não tem oportunidade. Então, a gente começa a se prevenir. Muitas vezes chegam pessoas para mim e falam assim, pastor, sabe o que é? Eu estou desanimado, eu não sei o que fazer, eu estou com um problema. Querido, começa a louvar. Louve, louve, louve. Por quê? Porque é uma forma de você se prevenir, para que o diabo não entre na tua mente, para que o diabo não entre na tua vida, para que o diabo não tenha poder sobre a tua vida. Porque tem aquele cara que eu quero matar, aquele cara. Pois é, então, em vez de você querer matar o cara, você louve a Deus. Vai louvar o Senhor. Então, isso você está se prevenindo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestivos. Ou seja, é uma oposição diária. Você tem que se opor. Então, essa resistência é não deixar o diabo avançar na tua vida. Resistivos de toda a armadura de Deus. Ou seja, você vai se você ler Efésios capítulo 6, você vai ver a armadura de Deus, onde você tem o capacete, a couraça, as sandálias, o escudo. Você tem tudo, como se fosse um soldado. Inclusive, nós temos um estudo sobre isso, que você pode buscar esse estudo também. Então, em nome de Jesus, a nossa oposição, ela tem que ser diária. E eu não posso simplesmente me conformar. Eu tenho que me opor. Qual é a diferença de conformar e de oposição? Conformar é que você, tudo bem, o diabo está lá, eu estou aqui, ele não mexe comigo, eu não mexo com ele. Mentira. Ele sempre vai mexer com você. Você pode não perceber, mas ele vai mexer com você. E oposição? Eu sei que o diabo está lá, eu vou tirar ele de lá e ele vai recuar em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos garante que o maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Então, o diabo ele pode até tentar, ele vai tentando, mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Nós temos que fazer uma oposição diária ao inferno. Nós temos que entender que Deus é soberano sobre Satanás. Ou seja, Satanás não tem nenhum mérito sobre Deus. O diabo não tem mão livre neste mundo. Ele não faz o que ele quer neste mundo. Ele faz aquilo que Deus permite que ele faça. Ele está preso como se fosse um cachorrinho, ele está preso por uma coleira, de forma que ele não pode fazer mais do que Deus permite. Deus dá a linha e puxa a linha. Ele não pode fazer mais do que Deus permite. Com efeito, ele deve ter permissão de Deus para fazer as coisas. E a gente tem que entender isso, né? Que o diabo ele não faz o que ele quer. Ele faz o que Deus permite. E aí vem a pergunta. Pastor, mas por que Deus permite isso? Então, nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 23, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ou seja, todas as vezes que você é tentado pelo inimigo, você é tentado com a
permissão de Deus. E quando Deus permite, é porque você deu o que nós chamamos de legalidade espiritual. Sabemos que toda ação tem uma reação, sabemos que todo pecado tem uma consequência. E Deus te perdoa o pecado, mas ele não te livra das consequências. A consequência você tem que... Né? E a legalidade espiritual é quando eu permito que o diabo tenha autoridade de chegar até Deus e falar: Deus, olha lá, tá vendo esse pastor Darcio aí? Olha, ele está fazendo isso, isso. Então, eu tenho legalidade, eu tenho autoridade. E Deus sabe o que Deus faz? Ok, é verdade. Por quê? Nós vimos lá nos atributos de Deus que Deus é justo. E ele é justo até com o diabo. E nós falamos sobre isso também. Até com o diabo, Deus é justo. Então, muitas vezes as coisas acontecem na minha vida e na tua vida porque nós damos permissão, nós damos legalidade no mundo espiritual. E aí vai falar assim: ai, porque eu estou passando por um estreito, né? Já ouvi muita gente falando isso. Estou passando por um estreito. Pois é, você está passando por um estreito, querido. É porque você se meteu nesse estreito aí. Você permitiu que o diabo te peneirasse. Assim como Jesus fala aqui com Simão, não era nem Pedro ainda, ele era Simão. Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ou seja, Simão, que não era Pedro ainda, mas que já tinha sido chamado para ser discípulo de Jesus, ele ainda estava meio um pé lá, um pé cá, sabe? Um pé com Jesus e um pé no mundo. Então, o diabo tinha legalidade para requerer isso. Então, muitas vezes, as coisas acontecem na minha vida e na sua vida porque você e eu damos legalidade no mundo espiritual. Porque nós não nos definimos em estar buscando o centro da vontade de Deus. Ai, pastor, por que foi que eu passei por isso? Não, não é porque, é para quê, né, primeiro, né? Sabe para que foi? Para que você não pecasse mais, para que você não errasse mais, para que você não titubeasse mais, para que você não ficasse com um pé lá, um pé cá, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Não é o crente Raimundo, né? Não. Nós temos que ter determinação na nossa vida. Né? Até quando, fala Isaías, né? Cocheareis entre dois deuses. E nós vimos na pregação de domingo, Elias, que venceu os profetas de Baal, ele falou a mesma coisa para o povo: olha, ou vocês vão adorar Baal, ou vocês vão adorar Deus. Então, esse negócio de ficar meio lá, meio cá, não funciona. Não funciona. E na nossa vida espiritual é igual. Esse negócio da gente ser meio cristão, 3/4 de cristão, né? 5/8 de cristão, não funciona. Ou eu sou cristão, ou eu não sou cristão. Não existe metadinha, não existe fração de cristão. Só existe cristão inteiro. E a gente vê em Jó capítulo 2, versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ou seja, Jó, se você lê o livro de Jó, você vê que Jó, ele passou por uma situação bastante difícil. Mas, pastor, se Jó era aquele que oferecia ofertas para os filhos dele de pecados que os filhos dele pudessem fazer, eles nem fizeram ainda. Como é que Deus... Pois é, alguma coisa Jó pisou na bola. Alguma coisa Jó permitiu, ele deu essa legalidade no mundo espiritual. E você vê que aqui Satanás vai pedir para Deus. E Deus fala: ok. Deus tem autoridade. Ele fala: ok. Mas poupa-lhe a vida. Ou seja, o diabo não tem poder sobre a tua vida e sobre a minha vida. Assim como não tinha sobre a vida de Jó. Bom, ok.
Nós falamos aqui como o diabo é chamado na Bíblia, nós falamos aqui como é que a gente tem que resistir a ele. Ok, mas e as estratégias? Nós temos que entender uma coisa, né? Que nós estamos em uma guerra espiritual. Então, Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, aquele teu vizinho, aquele teu irmão, teu parente, teu primo, teu marido, tua esposa, teu filho, o que seja, que te afronta, que quer o teu mal, na verdade, o problema não está com ele, o problema é quem está dentro dele. É o demônio que está dentro dele. Então, por isso, a nossa guerra é espiritual. Não adianta você ir lá e matar o cara, porque você vai ter dois problemas, né? Você vai continuar com a guerra espiritual e você vai ter que responder pela morte daquele rapaz ou daquela pessoa. Então, nós estamos em guerra e a nossa guerra não é material, ela é espiritual. E as armas da nossa milícia, elas são poderosas. Ou seja, Efésios capítulo 6, você tem as armas espirituais, né? Você tem a armadura espiritual, por onde a gente tem que começar a trabalhar. E se nós estamos em guerra e nós somos soldados, nós temos que ser treinados. Como é que eu sou treinado? É na palavra, querido. Como é que nós somos treinados? É conhecendo e vivendo essa palavra. É assim que nós somos treinados. E para eu ser treinado, eu tenho que estar em obediência. Obediência não a um líder, a um dirigente, mas a obediência à palavra. Obediência ao Deus Todo-Poderoso, para que eu possa ter uma autoridade espiritual. E a gente vê esse treinamento, Davi falando em Salmo 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ou seja, ele nos dá uma autoridade espiritual. É o Senhor que nos adestra as mãos para a batalha. É Ele que vai nos dar todas as armas e todo o treinamento possível. E a gente vai buscar isso aonde? Na Bíblia. Na Bíblia, onde Ele vai nos orientando e vai nos mostrando o que nós devemos fazer para vencer esse inimigo. E aqui a gente começa com a primeira estratégia que Satanás tem. Ou seja, Satanás ele mente. Ele é o pai da mentira, né? E ele vai dizer para você que você está sozinho, que você não tem jeito, que você é um caso perdido. Ele vai falar um monte de coisa para você que não é verdade. Então, ele sempre vai mentir. E a gente vê que a primeira mentira que ele cometeu foi lá no Éden. Ele começou lá. Então, para você ver que tem muitos anos, tem milhares de anos atrás, o diabo já era mentiroso. Ou seja, toda meia-verdade, ela é uma mentira. Toda meia-verdade, ela é uma mentira. E ela pertence ao diabo, né? E a gente vê isso em João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, se você mente, você é do diabo. Não tem outra saída. Não, pastor, mas é uma mentirinha branca. Não, não tem mentirinha branca. Você está em cima do muro. Então, você tem que dizer para o lado que você quer pender. Ou para o lado de Deus, ou para o lado do diabo. Então, Satanás ele vai sempre usar a mentira para enganar. E é incrível como ele tem enganado muitos cristãos.
Ele tem enganado mentindo dentro das igrejas, mentindo sobre a palavra, mentindo sobre profecias, mentindo sobre a vinda de Jesus. Tantas mentiras que o diabo tem trazido. Então, a primeira estratégia de Satanás, ele vai usar a mentira para derrubar você e eu, para tirar você e eu dos caminhos do Senhor. A segunda, Satanás cega o entendimento. Ele vai cegar o entendimento seu e meu. E a gente vê isso lá em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, ele vai cegar. Ele vai cegar. Para quê? Para que você e eu não entendamos o que o Espírito Santo está falando conosco. Ele vai cegar para que nós nos tornemos mais incrédulos. Tem chegado pessoas para conversar conosco e tem falado assim, não sabe o que é, pastor, porque naquela igreja tinha isso, tinha aquilo outro. E, na verdade, é uma estratégia do inimigo de cegar as coisas boas que tinham naquele lugar. E você só vai enxergar as coisas más. Então, ele vai cegando. E você vai ficando cauterizado com a palavra. E você começa a ouvir a palavra e ela já não te constrange mais. Você ouve a palavra e você já não está mais sensibilizado com ela. Então, Satanás ele vai usando dessa cegueira, né, para impedir você e eu de estarmos diante do Senhor. A terceira forma, ele fantasia a justiça. Ele fantasia o que é luz, ele fantasia o que é justo. Paulo diz que algumas pessoas estão se passando por apóstolos, os quais não são. Essa é uma fantasia, essa é uma mentira, essa é uma máscara que Satanás coloca na igreja. Em outras palavras, Satanás tem servos que professam verdades suficientes para se juntarem à igreja e de dentro ensinarem o que Paulo chama de ensino de demônios. E a gente vê Paulo escrevendo aqui em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículos de 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, não tem jeito. Não tem jeito. Satanás, ele está infiltrado dentro da igreja. Eu costumo dizer que o maior trabalho de Satanás é dentro da igreja. O pastor está amarrado em nome de Jesus. Não, querido, porque lá dentro da igreja é que você tem as pessoas que buscam a Deus. Então, as pessoas que ele quer que ele quer que saiam da igreja. Ele quer levar para o seu lado. Então, ele vai mascarando, ele vai fantasiando, ele vai simplesmente iludindo aqueles que estão enfiados dentro da igreja, aqueles que querem buscar as coisas do Senhor. E a gente vê aqui também Paulo falando em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, Paulo fala dos ensinos de demônios.
Então, muitos vão apostatar da fé. Por quê? Porque tem ensinamentos errados. Por isso, todo texto que você lê na palavra do Senhor, todo versículo, tem que ter um contexto e tem que ter você tem que entender a história toda. Por quê? Porque se você pega um texto isolado, ele pode virar um monstro perto de você. Então, Paulo ele fala aqui que muitos vão sair da igreja, muitos vão perder a sua fé. Por quê? Porque eles estão dando ouvidos a ensinos de demônios, a ensinos daqueles que estão enfiados dentro da igreja, como se fossem apóstolos, como se fossem verdadeiros cristãos, mas, na verdade, eles estão enganando a igreja. Estão metidos dentro da igreja, né? Ai, pastor, o que a gente faz? Não, a gente não faz nada, a gente ora, né? E busca sabedoria e discernimento de Deus para que você e eu não sejamos enganados por esse. Não sejamos enganados por esses ensinos errados em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aqui Jesus está falando, né, daqueles que estão disfarçados de profetas, disfarçados de servos de Deus, disfarçados de cristãos. Aqueles que estão, como eu tenho falado, né? Você pode estar vestido como cristão, falar como cristão e ter uma Bíblia como cristão e não ser cristão. Então, nós temos que tomar cuidado. Aqueles que são os lobos, que estão tentando roubar as ovelhas de dentro da igreja. Ou seja, nós temos que ter discernimento. Nós temos que buscar do Senhor, buscar a sabedoria do Senhor, para que nós não sejamos roubados assim como muitos têm sido. Atos capítulo 20, versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, o diabo ele vai tentar enganar, né? E vai tentar desviar o caminho do cristão. Vai tentar fazer com que você e eu percamos o foco em Jesus, percamos um foco no Deus Todo-Poderoso. E a gente acaba se desviando. Quanta gente que a gente tem conhecido e tem conversado e as pessoas têm dito assim, não, sabe o quê? Eu saí da igreja porque o pastor isso, porque o presbítero aquilo, porque o diretor do coro aquilo outro. Pois é. Se desviaram do caminho. Por quê? Porque pessoas, você estava com foco nas pessoas e não um foco em Jesus. Você saiu da igreja por causa do foco nas pessoas e não em Cristo. Pastor, acho que eu devo voltar para a igreja que eu estou. Olha, se Deus te mandou para lá, você só sai quando Deus te mandar sair. Não queira ajudar Deus. Deixa Deus fazer as coisas do jeito que Ele quer. Deixa Deus tocar como Ele quer. Nós temos mais alguns itens e nós vamos deixar para a próxima semana daquilo que o diabo tem tramado contra a nossa vida. Então, acho que nós temos aí bastante o quê? Bastante informação. Bastante informação para a gente, durante a semana, a gente estudar e ver o que isso tem acontecido na minha vida. O quanto que isso tem influenciado na minha vida. E na próxima semana a gente vai voltar com as estratégias do diabo
para nós nos desviarmos do caminho do Senhor. Obrigado por você estar com a gente até aqui, que essa palavra seja uma palavra de vida para você e para mim, uma palavra de transformação no nosso chamado, uma palavra de transformação naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe. Nos vemos no domingo. No domingo tem culto. No domingo tem o culto da família. E convida aí os seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, né, para que possam, juntos conosco, estar louvando o nome do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe. Tchau, tchau.